O senador Álvaro Dias, citado aí nessa pesquisa 2 vezes em 2 cenários diferentes, está aqui com a gente. Bom dia, senador. Oi, bom dia. Tudo bem? Bom Chegou dia. hoje de madrugada a Teresina, tem uma agenda Isso. hoje durante o dia todo para o lançamento do Podemos, que é o novo partido, não só de senador, mas um novo partido que está aparecendo. E aí, só para complementar essa informação da pesquisa, senador, que o Délio passou para a gente sobre os índices de rejeição. Exato. Tem muita gente que diz que é melhor começar a analisar uma pesquisa pela rejeição. Exatamente. O senhor é um dos candidatos que aparece com menores índices de rejeição, perdendo apenas e ali muito próximo para o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa. Como é que o senhor analisa esses números nesse momento, há um ano das eleições? Bom, primeiro, considerar que há uma descrença generalizada. Eu acho que se realmente você for para as ruas e perguntar, a maioria vai dizer, olha, eu não tenho candidato. Até porque muitos preferem esperar para ver quem ficará de pé até a eleição. Porque tem aí uma operação Lava Jato, alcançando e ferindo muita gente, não é? Especialmente o ex-presidente Aliás, Lula. esse é um ponto essencial. Você colocou o dedo na ferida, né? O essencial agora é a rejeição. Por quê? Porque as pesquisas agora dizem respeito ao passado e não ao futuro. O futuro está por vir. Muita coisa acontecerá. Muita água passará debaixo dessa ponte. Então, essas posições serão alteradas seguramente. O importante mesmo é a rejeição, porque ela diz respeito à trajetória percorrida pelo postulante. O senhor acredita e a outra que o ex-presidente questão... Lula será candidato? Não, não acredito. Não Aliás, acredito. se nós considerarmos uma decisão do Supremo Tribunal Federal recente, não muito distante, ele já não é candidato, porque o Supremo diz que réu não pode figurar na linha sucessória. Portanto, ele estaria fora do pleito. Mas terá ainda o julgamento de segunda instância, que também pode confirmar a condenação de primeira instância. E aí tem o projeto, a lei ficha limpa, né, que impede de disputar a eleição quem é condenado por o pleno de qualquer tribunal. Uma coisa importante é analisar o que diz a pesquisa qualitativa. Quais são as prioridades da população? Experiência administrativa e passado limpo, coragem para combater a corrupção. Então, esses 2 itens serão essenciais na análise do eleitor. Certamente o eleitor vai perguntar para o candidato, aonde você estava quando o Brasil estava sendo assaltado? Você estava se locupletando ou estava condenando o assalto? Essa é uma pergunta essencial. Senador, e por que a opção pelo Podemos, um partido que surge na cena política e que está apenas começando já para disputar a presidência da República? Você acha que ele terá musculatura suficiente para dar suporte à sua candidatura? E aí eu só complemento a pergunta ao Livaldo, já para o senhor analisar também o seu desempenho nessa pesquisa de ontem. Bom, eu fiquei satisfeito. Acho que qualquer que seja o resultado final, será um resultado acolhido por mim, porque, com toda sinceridade, embora os políticos sejam desacreditados de modo geral, né? Isso é absolutamente sincero. Eu estou nesse enfrentamento por uma questão de responsabilidade. Acho que hoje, nenhum brasileiro, na política ou fora dela, pode se omitir. A omissão pode ser uma tragédia para o futuro do Brasil. Nós já estamos lá no fundo do poço. Se a escolha for infeliz, o Brasil vai continuar sangrando e o povo continuar sofrendo. Então, eu recebi esse chamamento do partido, essa convocação do Podemos. Foi uma convocação, uma exigência coletiva do partido, como missão a ser cumprida. E nós vamos até o final, satisfeito com essa pesquisa, porque é a primeira que nos colocam, né? Foi a primeira pesquisa que o nosso nome é incluído e já surge com essa rejeição baixa. E onde há conhecimento, a rejeição é menor. Por exemplo, no Paraná, a minha rejeição é 10%. É insignificante para quem está na política há bastante tempo. Quantos anos já, senador? Eu tenho 43 anos de mandato. Eu fui governador e, como governador, terminei o mandato com 93% de aprovação. Agora, e nesta última eleição, eu fiz quase 80% dos votos. Né? Então, isso é que motiva, isso é que estimula. Porque hoje a política é um desestímulo. Nós estamos aqui ao lado do Silas Freire, o nosso deputado, que assumirá hoje a presidência do Podemos. Está aqui o doutor Norberto. São figuras novas que nós queremos também trazer para a atividade política no Podemos,
na esperança de construir um caminho diferente para o futuro do país. Você fala até sobre esses índices, né, tão bons assim para um político como o senhor teve nas últimas eleições. O senhor é bastante atuante no Congresso Nacional, mas o senhor não é muito conhecido, por exemplo, em regiões como a que o senhor está visitando hoje, que é o Nordeste. Exatamente. Uma campanha presidencial, como fazer para chegar em todos os cantos do país? Olha, pode ter certeza que se eu tivesse participado de algum escândalo, eu seria bem conhecido, né? Então, é melhor não ser conhecido para se fazer conhecido positivamente do que ser conhecido em razão dos escândalos, né? Da participação desses escândalos. Acho que até 2013 a população acompanhava menos a atividade política. Depois de 2013, com aquelas multidões nas ruas protestando, indignadas, não é? Nós passamos a ter um acompanhamento mais próximo da realidade política do país. Então nós temos esperança de que agora a população, pressentindo as dificuldades futuras, começará a refletir sobre a importância do seu voto e vai analisar o itinerário de cada um postulante, não é? Exatamente para verificar quem é que reúne um patrimônio moral e de experiência administrativa para enfrentar as dificuldades que são enormes nesse país. E o que o senhor defende como agenda para recuperar o desenvolvimento do país, enfrentar situações como o desemprego? É uma espécie de refundação da República. Nós temos que, em primeiro lugar, para chegar ao emprego do cidadão que quer trabalhar, que quer produzir, que quer ter salário, que quer ter um lar, que quer ter vida digna, especialmente nas regiões mais pobres do país, nós precisamos começar lá em Brasília mudando aquele sistema perverso, né? Um sistema que é um balcão de negócios, que é a usina desses escândalos de corrupção, que é a matriz dos governos corruptos e incompetentes. É a causa maior dessa desgraça semeada no Brasil. Você tem esperança que o Brasil se livre da corrupção? Pelo menos, lógico, se livrar é muito difícil, né? Mas... E começa por aí, mudando esse sistema, estabelecendo Nós vamos reduzir os índices de corrupção, sim, com segurança, eu tenho certeza disso. Mas isso depende também do Congresso, que está bastante contaminado. Exatamente, nós temos que inverter esse processo. Ao invés do governante, primeiro, querer conquistar o apoio do Congresso a qualquer preço, comprando voto, comprando consciência, comprando partido, introduzindo na vida nacional uma modalidade de balcão de negócio, com mensalão, com petrolão, com tantos escândalos, nós temos que o governante chegar com coragem de mudar, com propostas, se comunicar bem com a população, convencer a população de que a sua proposta é boa para ela, para a população, terá o apoio da população. Nesse ato de mudar, tendo o apoio da população, o Congresso corre atrás, porque ele não rema contra a correnteza de opinião pública. Então, se estabelece uma relação republicana, se estabelece uma relação honesta entre o Congresso e o governo e o Congresso, entre os poderes, e certamente o Brasil vai alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com a sua grandeza. E a gente está falando do ano que vem, de 2018, de campanha presidencial e a campanha para eleger deputados estaduais, federais, senadores e o presidente da República, em meio a uma discussão que tem que se afunilar essa semana de qualquer jeito, que é a discussão da mini-reforma política, né, que está tramitando, passou na Câmara, está indo para o Senado, que já tem uma outra discussão, especialmente sobre o financiamento da campanha, senador. Primeiro, quando se fala em reforma política, os políticos devem pedir perdão ao povo brasileiro. Porque quando eu cheguei em Brasília, em 99, como senador, nós aprovamos uma reforma política no Senado, que discutia, que estabelecia, inclusive, o financiamento de campanha. Foi para a Câmara e não houve mais, não andou mais, ficou na gaveta. Então, agora estão discutindo lá o quê? Não é uma reforma política, é um arranjo, é uma arrumação na legislação eleitoral. Reforma política nós teremos que fazer depois. Depois dessa eleição, um presidente mudancista lidera o processo e promove uma reforma política, oferece ao país um modelo político compatível com as suas exigências. Esse fundo eleitoral, por exemplo, é uma imoralidade para a população. Com partidos apodrecidos, né? Alguns procuradores denominam alguns partidos de organizações criminosas. E nós vamos jogar dinheiro no caixa desses partidos, dinheiro público. Então, é evidente que a população recebe isso como um verdadeiro escárnio. Você é contra, então? Eu sou contra o financiamento público. Acho que nós não podemos, num momento tão difícil do país, com tantas necessidades, veja aí a violência graçando forte, né? Estão roubando vidas nas ruas do Brasil. Veja a saúde pública, um caos.
nos nossos hospitais. É o drama vivido pelas famílias brasileiras por falta de dinheiro que foi roubado, inclusive, dos cofres públicos do país. Agora, nesse momento, nós vamos jogar dinheiro no caixa dos partidos políticos para fazer a campanha eleitoral. Certamente a população não concorda com isso. Nós conversamos aqui com o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, com a agenda hoje aqui no Piauí para lançar o novo partido e também já na sua pré-campanha à presidência da República para 2018. Senador, muito obrigada por ter vindo conversar com os nossos telespectadores aqui no Notícia da Manhã. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. E vamos à tarde lá na Parnaíba, do prefeito Mão Santa, e certamente a primeira visita oficial do Podemos ao Piauí, abrindo caminhos para um futuro promissor. Nosso agradecimento ao Silas Freire, o nosso deputado, ao doutor Norberto, que nos acompanham nesse momento. Nós estamos construindo um novo partido, que quer ser diferente, transparente, que quer ser um partido capaz de fazer a leitura correta das prioridades da população, assumir essas prioridades como as suas causas e defendê-las com absoluta coragem e transparência. Muito obrigada, senador.